Graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar, essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada Só um minutinho, por favor. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. Perdão mais uma vez. Cancelado no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @AIG1318-37300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? São os livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro desta igreja virtual, @AIG1318-37300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas.
Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Amém? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer agora uma oração para a honra e glória do nosso Senhor. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E não deixe de se inscrever, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. E não esqueçam de fazer a sua obra com o Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar início aos sorteios 2 rebanhos, 2 pelotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco, nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. Vamos dar início agora ao sorteio. É ímpar, né? Do rebanho, dos pelotões, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número ímpar 17, rebanho 17 e 18 par.
Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Livro de Josué, 24 capítulos. Capítulo 16 do livro de Josué. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 16 contém 10 versículos. A herança de Efraim, o território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e na banda oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para a luz, passa ao limite dos Arquitas até Atorote, e desce rumo ao ocidente ao limite de Jafreti até o limite de Beté-Oron, de baixo e até Gesé, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade ao sorteio. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. Livro de Romanos, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir esta nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Capítulo 10 do livro de Romanos. Capítulo 10 do livro de Romanos contém 21 versículos. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se justificaram a que vem de Deus, porque a fim da lei é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que crê. Amém? Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Hoje de número 15 ímpar e de número 16 par. Gratidão pela presença de todos. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo contém 20 versículos. O ministério de Timóteo em Éfeso, falsas doutrinas e suas características. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para adoestrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discurso de que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presença adoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia.
desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Amém? Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor. O livro de Obadias contém 21 versículos. Os pecados e o castigo de Edom. Visão de Obadia, diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado o mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada. E dizem no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Amém. Vamos ao sorteio de mais um rebanho, 2 pilotões, 2 guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número 1 ímpar 7 e de número 8 par. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro contém 21 versículos. O apóstolo dá os motivos por que escreveu esta carta. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus o Cristo me revelou. Mas de minha parte esforcei-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas 12 igrejas virtuais oferecem para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 44. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Muita atenção. Você que crê no Senhor Deus da Bíblia Sagrada, nela está escrito em muitos livros que todos nós somos obrigados a trabalhar dando muitos frutos. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em suas palavras que nós temos que dar muitos frutos. E há 12 livros e muitos capítulos na Bíblia Sagrada que afirmam que somos obrigados a trabalhar dando muitos frutos. E se você ou quem você trouxer para nós que provar, com base na Bíblia Sagrada, que esta mensagem é uma mentira e anular os 12 livros da Bíblia Sagrada que estão disponíveis no vídeo desta oferta em nossos canais, que são a base de nossas afirmações, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. Assista ao vídeo com as informações completas sobre esta nossa segunda mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, disponível em nossos canais, @milhaofertadim e igrejas virtuais, @as_sem ovelha,
as igrejas Eudões, @avivamento24ad, a Igreja 70 Santos e @IG 1318 37300. E verifique todos os vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos nossos rebanhos. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno ou opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco, nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja aonde você estiver. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos, dos pilotões, dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número ímpar 11 e de número 12 par. Gratidão pela presença. Não tá certo, viu, hein? Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Levítico, 27 capítulo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 10 do livro de Levítico. Capítulo 10 contém 20 versículos. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e o trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafá, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho de número 3 par, ímpar, e de número 4 par. Gratidão pela presença de todos. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Capítulo 18 contém 22 versículos. A herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão.
pelo que não terão herança no meio de seus irmãos, o Senhor e a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido ao sacerdote da parte do povo, dos que ofereceram sacrifício, seja dado gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dá-lhe as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Livro de Lucas, 24 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Capítulo 7 do livro de Lucas. Glórias ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 7 do livro de Lucas contém 50 versículos. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhes faça isto. Amém. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Hoje é de número 5, ímpar, e de número 6, par. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 19 do livro de 2 Reis. Contém 37 versículos. Ezequias consulta a Isaías. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, a escrivã, e os anciões do sacerdote cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias, este é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não dá força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar a Deus vivo, repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio do último rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos.
capítulo de número 5 do livro de 1 Tessalonicenses. Contém 28 versículos. A vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de se inscrever, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer agora mais um sorteio das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Amém. Oferta de número 40. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 40. Nossa oferta de número 40 aborda diversos temas muito importantes que é necessária a atenção de todos vocês. Prove com base na Bíblia Sagrada que as nossas nonas atividades na mensagem não são uma indústria de emprego no Evangelho e também que você não está adulterando nenhum dos livros citados nas bases bíblicas da mensagem e recebam uma oferta de 12 milhões de reais. Examine com muito cuidado todos os livros da Bíblia Sagrada citados nela. O vídeo da oferta de número 40, que é a nossa terceira mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, está disponível nos canais @milhaofertadim, @as_sem ovelhas, @a igreja e os dons, @avivamento 24AD, a igreja 70 santos, @AIG 1318 37 300 e verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, a hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao nosso sorteio. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando a sua live dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Amém. Gratidão, Senhor. Gratidão pela presença de todos vocês aqui nesta live. E não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Jesus o Cristo. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, tá? Eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo para a sua presença, seja onde você estiver. Amém? Glórias ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Mentalize aí agora um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração no final desta live. Amém? Vamos dar continuidade aqui aos sorteios do livro da Bíblia Sagrada. Livro de Efésios, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão mais uma vez pela presença de todos.
capítulo número 1 do livro de Efésios. Contém 23 versículos. Paulo ora pelos santos. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesse de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus o Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os filhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos seus santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 6 do livro de Miqueias. Capítulo 6 do livro de Miqueias contém 16 versículos. Deus e seu povo em juízo. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ousa os outreiros a tua voz. Ouve montes e controvérsia do Senhor e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho feito e com quem te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Capítulo 12 do livro de Eclesiastes contém 14 versículos. Conclusão. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadriando, compôs muito provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis de escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às semelhanças coligidas, dando pelo único pastor. Demais filhos meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfadado da carne. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amém. Gratidão pela presença. Capítulo 3 do livro de Gálatas. Contém 29 versículos. Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros,
ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade for em vão, aquele que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Livro de Tiago, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago, capítulo 3 do livro de Tiago. Contém 18 versículos. Os pecados da língua e o dever de freá-la. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de frear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos, derrige os ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora sortear a mais de uma das 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 13. Amém? Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Em nossa 13ª oferta, nós afirmamos que o seu líder espiritual, religioso ou a sua religião, nenhum deles pode te dar a promessa de salvação, nem a vida eterna livre, nem qualquer conquista em geral. E muito cuidado, porque você pode perder tudo isso por causa desses dois, ou seu líder espiritual, religioso ou a sua religião. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados, em uma dessas nossas afirmações vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais uma oração para darmos continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 2. Gratidão pela presença. Senhor Deus forte, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @AIG 1318 37300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja aonde você estiver. E não deixe, meus irmãos, de se inscrever nessas nossas igrejas virtuais, porque vocês estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo.
Amém? Vamos dar continuidade ao nosso sorteio. Mentaliza aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao nosso sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Livro de Salmos, 150 capítulos. Gratidão pela presença. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. Capítulo 7 do livro de Salmos. Capítulo 7 do livro de Salmos. Contém 17 versículos. Deus defende o justo contra o ímpio. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o que de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, te paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei, aquele que sem razão me oprimia. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Capítulo 12 do livro de Jeremias. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 12 do livro de Jeremias contém 17 versículos. As finalidades do castigo de Deus. Assim diz o Senhor acerca de todos os maus vizinhos que se apoderam da minha herança e deixei ao meu povo de Israel. Eis que eu as arrancarei da sua terra e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois que haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. E se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo que, como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancalei-a e a farei perecer, diz o Senhor. Amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador. Irmãos, não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Se inscrevam nas nossas 12 igrejas virtuais para que vocês possam estar recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de João, 21 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 20 do livro de João. Capítulo 20 do livro de João contém 31 versículos. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão, Pedro e com outros discípulos a quem Jesus amava. E disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos.
Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio. Não se esqueçam de curtir esta nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Capítulo de número 34 do livro de Gênesis. Contém 31 versículos. Diná e os siquemitas. Ora, Diná, filha de Lia, dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu-se a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para a esposa. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Não se esqueçam de fazer sua obra para com o Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio do livro de Provérbios. Capítulo 2 do livro de Provérbios. Capítulo 2 do livro de Provérbios contém 22 versículos. A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria a teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançares a voz, se buscarem a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entendereis o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gente, a revelação das ofertas. Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando. A primeira fórmula, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé, que você está seguindo espiritualmente. A terceira, e para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta revelação é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Amém? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos sortear agora uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Oferta de número 6. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 6. Nossa sexta oferta envolve as 100 mensagens do Avivamento no Brasil, que estão disponíveis em nossos 4 canais, @milhaofertadim e @as_sem ovelha, @a igreja e os dons
e @avivamento24ad. Dessas 100 mensagens, nós vamos sortear 20 delas e examinar você nessas 20 mensagens, porque todas as 100 mensagens são 100% as escrituras sagradas do Senhor Deus. Você vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. E lembrando, mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração agora neste sorteio. Vamos sortear agora os números de 1 a 20. Não se esqueçam de mentalizar aí o número para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Josué, capítulo 16. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 10. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 10. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 7. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 19. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 1. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 6. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 3. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 7. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 12. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de João, capítulo 20. E você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 4. E por último, você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 2. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E finalizando, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros de uma de nossas igrejas virtuais, e também você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer
a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para fazer a sua obra e receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as mais de 40 ofertas que nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês e aguardo vocês na próxima live. Amém. Fiquem todos na paz.